E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre um tipo de criatura do Chaotic, dessa vez o tipo Past, ou do passado. A terceira temporada da animação trouxe o conceito de viagem no tempo, algo que foi bem explorado na curta terceira temporada, e essas cartas chegaram na última coleção de Chaotic. O subtipo Pest não é só de criaturas, mas também é um subtipo de equipamentos e também de locais. Vamos falar então dessas cartas e um pouco da história delas, já que está bem ligada com a lore. Começando pelos membros do Outro Mundo, temos o Najarin Jovem, que também não é lá tão jovem, parece um homem de meia idade para mim. Assim como o Najarin original, ele também tem um efeito de trazer um Mythic de volta. É um efeito mais barato, mas é uma troca. Você descarta um e traz um de volta. Então, energia é a mesma, contadores o mesmo, status também muito parecidos, só muda um diferente. E essa é a versão mais jovem do Najarin. Como os eventos do passado são há 1000 anos atrás, até onde eu lembro, então o Najarin até que está bem conservado pela idade dele atual em Perim. Outra carta do subtipo Pest foi o Afjack, que é um discípulo ou estudante do Najarin. Tem um plot envolvendo ele na temporada, envolvendo a relação do Najarin e dele, e um problema lá que teve, não vou entrar tanto em spoiler, vale a pena conferir essa história. Outra carta com esse subtipo é o Korg, que pela aparência dele, ele parece ser um antepassado ou alguma inspiração do Heptad. Só que o Korg tem um efeito bem mais fraquinho, e status também. Ele tem a habilidade de curar 10 de dano da criatura alvo para cada criatura do oponente, no seu lado do campo de batalha. Geralmente é comum que o oponente avance com umas duas ou três criaturas, talvez. Então a habilidade dele pode curar 20, por exemplo, 20 a 30 de dano. Mas é algo bem situacional. Talvez o oponente não queira avançar, talvez você comece a jogar. Ele ainda não está no Recode, em breve vai chegar, mas não acho que vai ver tanto jogo assim não. A habilidade dele é o inverso da habilidade do Kaal. Vlar também é outra criatura do passado. Ele é um antepassado do Mexor. Ah, tem um episódio focado nele. O Tom vai descobrir um pouco do passado do Mexor. Só que diferente do Mexor, que é um líder, um herói para a tribo, o Vlar está mais para um trombadinha ou alguém que rouba aqueles minerais que aumentam ataques de terra. Inclusive, o efeito dele tem a ver com isso. Tem a ver com roubar um equipamento da criatura do oponente quando ela entra em combate. O que tem até bem a ver com a história. Vale a pena os episódios que tem ele. É um personagem até que carismático no desenho. Já para as criaturas do submundo, existe o Kaal, que é o líder da tribo no momento do passado, já que os primeiros habitantes do submundo eram seres elementares. Então o Kaal tem esse corpo mais de magma. Não acho que ele deve ser um antepassado do Magmon, tá mais para alguém que foi formado da lava primeiro, e muitos habitantes do submundo eram assim. Aquelas criaturas mais humanoides, mais mutantes, aquela aparência mais estranha, vieram depois, e vieram inclusive do outro mundo, como o próprio Kiro. O Kiro, fundador da cidade Kiro, um exemplo para a tribo do outro mundo, depois de um tempo acabou deixando a tribo do mundo superior, e acabou indo para o submundo. E lá também deve ter subido no poder, derrubado o Kaal, e aí estabeleceu um governo. O Keior é descendente dele, não sei se é uma passagem de liderança hereditária, como se fosse um rei da tribo, ou se só são de uma genética muito boa e sempre acabam no topo. Mas tem essa relação. O efeito dele é bem complicado. Quando ele vence um combate, ganha um contador, e as criaturas ganham 10 de energia para cada contador dele. Diferente do Kaal, que tem visto muito jogo em decks de Burn, ele é um lutador mais ou menos, tem habilidades boas e habilidades de dano boas. O Kiro não. O Kiro já é bem mais difícil de usar. Porque para você conseguir estacar habilidades com ele, ele tem que estar ganhando. Mas aí, para ele lutar, ele mesmo não se beneficia dos efeitos que ele dá. Então, é meio estranho de usar ele. Aqui, descendente um antepassado do Chaos. Existe o Scoreblast, que também é um elemental do submundo antigo. Sempre que ele toma um dano de ataques de fogo ou terra, a criatura do oponente toma 5 de dano, o que é um levitar bem específico. Ele está no Recode, mas não vê tanto jogo.
O mesmo pode ser dito do Vorx, que também é um elementar antigo. Quando ele entra em combate, o oponente pode sacrificar um equipamento. Se ele não fizer isso, o Vorx ganha elemento X, no caso o elemento 5, em fogo e água. O que é bom ganhar esse dano extra, mas o oponente pode contornar isso facilmente, sacrificando o equipamento de um suporte. Já para os Mypidians, existe a Adjara. A Adjara é uma Mypidian exploradora que, enquanto estava pela selva Mypidian, viu um grande problema, o problema da água sumindo, e ela é um suporte interessante para esse subtipo peste, porque as criaturas peste que você controla causam 5 de dano para criaturas com menos contadores do que ela. E as criaturas do passado são 8 ou 80, ou elas têm 2 ou 3 contadores, ou elas não têm nenhum. Então é difícil balancear, mas ela é interessante. Um Mypidian com 2 contadores já é um suporte decente. E, claro, o Ixic, uma fera da guerra do passado, diferente das outras feras da guerra, que são meio que sintéticas, criadas pelos conjuradores. O Ixic é uma fera da guerra natural, como um dinossauro, um ser pré-histórico mesmo. Nem preciso falar o quanto que ele é relevante por ele ser um titã com energia lá em cima, 2 elementos que combinam bem, status muito bons. Tem um efeito negativo, que outras criaturas perdem 10 de energia, mas não tem problema. Ele é um lutador excelente e tem visto muito jogo em decks mistos. E representando os Dailians, existe apenas o Macromil, um guerreiro Dailian do passado, que ganha 5 de energia para cada outro Dailian ou para cada outra criatura do passado que você controla. Tem combinação de elementos ar e terra, que é um pouco estranha para os Dailians, mas também funciona. Um Mildic, energia meio baixa, mas o efeito dele compensa. E é isso aí, o único representante dos Dailians que estavam roubando a água da selva Mypidian. E já as criaturas do Abismo Praxor chegaram também com esse subtipo, sendo do passado, sendo pertencentes a nenhuma tribo. Existe o Chromax, já fiz um vídeo falando sobre essas criaturas, o Proboscar, o Smildon e, não menos importante, o Ursis. Mas aí fica essa dúvida, será que o Abismo Praxor fica no passado? Provavelmente não. Seguindo a lógica do desenho, o Abismo Praxor fica no presente, porque na terceira temporada, quando eles escanearam um local do passado e tentaram se teletransportar para lá, acabaram indo para o local do presente. E já o Tom não. O Tom conseguia diretamente ir para o Abismo Praxor. Na terceira temporada, para poder visitar algum local do passado, tinha que primeiro ir para Dranax, fazer aquele código e aí ligar a máquina do tempo. Então, o Abismo Praxor fica no presente e deve ser considerado uma região do passado, porque as criaturas lá são primitivas, elas não evoluíram tanto quanto outras criaturas do restante de Perim, como o Chromax, que não deve ser exatamente um antepassado do Mexor, ele é só de um outro braço, um outro ramo, como diz a descrição dele. A linhagem do Mexor foi mais evoluída, a do Chromax não. Então são criaturas que não evoluíram muito bem, não chegaram nem a formar uma tribo civilizada. Com relação aos equipamentos do passado, é meio raro alguns equipamentos terem subtipo, mas esses aí tem. Existe o Scopolon, que até que vê jogo quando você não tem nada melhor para colocar. Você pode olhar um equipamento virado para baixo do oponente. Existe o Tridente da Traição, que ainda não está no Recode, é um equipamento bem ruinzinho. Ao invés de causar 20 de dano, você pode causar 10 de dano em uma criatura. Varanos, que é uma versão diferente do Skeletal Stead. Para cada criatura no seu descarte, a criatura equipada ganha Range Swift 1. E existe Vlarik Shard, Relíquia do Passado, que a criatura com terra causa mais 5 de dano de ataque. E sempre que você embaralhar seu deck de ataques, você tem que destruir essa carta. Como o Vlar usava as lascas daquela pedra, foi criado o equipamento Vlarik Shard, criado por ele. Então por isso tem esse nome. E já os locais do passado, existe o Portal para o Passado, que é o Dranax Threshold, algo importantíssimo para esse arco da terceira temporada. Gigantempópolis, Câmara do Oraclon, tem alguns episódios focados nessa câmara, nessa região de Gigantempópolis, porque mesmo no passado, essa Gigantempópolis já era ruínas, os gigantes tinham sido acabado há muito mais tempo. Existe a Floresta Graalorn, que não apareceu na animação, não sei se é alguma região da Floresta da Vida ou alguma região conhecida de Perim. A Vila Kiro,
onde mais para frente seria a cidade Kiro. Inclusive, ela tem o mesmo efeito de aumentar 10 de energia, só que para as criaturas do passado, e não para as criaturas do outro mundo. Existem os trópicos Mypedians, ou meio que a selva Mypedian, onde os Mypedians ganham água e água 5, e também o Abismo Prexor e o Abismo Prexor The Blight, com a praga. Então, são dois locais dessas criaturas de Abismo Prexor que foram incorporados como locais do passado. Os dois locais são incrivelmente fortes e estão banidos por conta disso. E é isso. Essas são as criaturas do passado, essas são as cartas, na verdade, do passado. Algo bem interessante para a lore do jogo, para a história do jogo em si. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve, vem para o nosso Discord, sempre estamos interagindo, falando do jogo, da história, de um monte de coisa. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.